Querido, eu estou pregando uma série de mensagens chamada Reset. Essa série de mensagens veio no meu coração quando eu me preparava no mês de dezembro, final de novembro, início de dezembro, para o que eu falaria para a nossa igreja nesse ano novo. Então eu pensei em uma série de mensagens assim, plantando para um futuro diferente, pensei em alguns nomes. Quando um dia eu estava assistindo na televisão, ou num vídeo, não me lembro, e eu vi uma mão batendo em um botão vermelho que estava escrito assim, Reset. E aí eu pensei, essa é a palavra que eu quero usar. Porque reset é recomeço. Eu sei que o verbo quer dizer outra coisa em outras colocações, mas quer dizer recomeço, quer dizer restartar, como o pessoal está usando em português, quer dizer alguma coisa que está dando pane, alguma coisa que está bloqueada, alguma coisa que está entupida, que está clogged, que precisa ser recomeçada. Para quê? Para que uma nova função, seja do aparelho ou no caso da vida, uma nova vida brote. Quando o meu telefone, ele fica por alguma maneira, ele fica com um problema que ele trava, ele frisa, ele não vai para lugar nenhum, eu aperto 2 botões e eu dou um reset no meu telefone para que ele volte a funcionar da maneira com que ele deveria e não estava por alguma razão. Então a série de mensagens é para isso. Não é simplesmente para a gente vir aqui todo domingo e ouvir alguma coisa. E eu queria dar um testemunho pessoal para vocês. Eu fiz o commitment, eu fiz o compromisso comigo e com Deus de dar um reset na minha vida em algumas áreas. E eu tenho experimentado tanta coisa maravilhosa desde o dia que eu comecei a fazer isso. A nível pessoal, e eu espero que esse reset seja percebido a nível relacional, porque parte dele tem a ver com outras pessoas, desde a minha esposa, aos meus filhos, às pessoas que trabalham comigo, aos meus amigos, aos meus irmãos aqui na igreja. Mas eu fiz o desafio. Falei, Senhor, eu vou reset minha vida nisso aqui. Aos 59 anos de idade, eu vou reset minha vida nisso aqui. E algumas destas coisas, e não foram poucas, devem ter sido umas 4 ou 5 áreas, eu acho, 3, 4 áreas, eu quero realmente ver algo novo. Mas para eu ver algo novo, eu tive que entender exatamente o que eu estou ensinando para vocês. Em primeiro lugar, eu tive que me preparar, que foi a mensagem 1. Na mensagem 2, eu tive que entender os passos, algumas motivações, algumas razões, por que eu faço o que eu faço. Eu tive que entender por que eu reajo, como eu reajo em algumas áreas da vida, para que eu então entenda que tipo de reset eu preciso dar para que esse comportamento que tem tudo a ver com a minha vida possa ser mudado se é o que eu quero. Vocês estão me entendendo? Estão comigo aí? Então presta bem atenção na mensagem de hoje, nessa terceira, porque eu dei o título a ela do seguinte, a difícil tarefa de mudar a mim mesmo. Eu não sei se vocês concordam comigo, é muito mais fácil a gente mudar os outros, não é? A gente corrige desde o cozinheiro no restaurante que a gente vai, ao pastor que prega, à mulher, ao marido, aos filhos, aos amigos. Na nossa cabeça, nós temos como absolutamente certo tudo o que as outras pessoas precisavam fazer para que elas tivessem uma vida melhor. Se dependesse de nós, nós consertaríamos o mundo. Só que neste mundo ficaria uma pessoa estragada. Quem é? Joe. Eu mesmo. Você. Por quê? Porque para mudar a mim mesmo, eu preciso enfrentar áreas que às vezes doem muito. Eu preciso colocar na minha frente questões. Eu preciso fazer questionamentos. Eu preciso passar por desafios que às vezes são desconfortáveis, que às vezes são extremamente desconfortáveis. Mas se eu quero mudar o mundo, a única pessoa que eu posso mudar sou eu. E a partir de mim mudado, a partir de mim transformado, Deus pode transformar, quem sabe, o mundo, através da sua vida. Mas você tem amigos, você tem família, você tem uma igreja, você tem gente perto de você. Se você não se transformar, você pode mudar uma empresa, você pode mudar a sua cidade, você pode mudar o mundo, mas o que valeu para você? Então eu quero te incentivar que hoje
Olha, e tudo contribuiu para tudo, até a fala da Carol do microfoninho ali atrás. Nada disso aqui é combinado, gente. O Espírito de Deus vai movendo. E eu louvo a Deus por isso, porque quando Ele quer comunicar algo, o Pedro, que é meu filho, que vive, o quarto dele do meu quarto são 2 passos à porta. Eu não sabia o que o Pedro iria falar hoje, o Pedro não sabia o que eu ia pregar hoje. Eu não vi o Pedro ontem, eu saí de casa muito cedo para uma reunião, muito longa, cheguei, tomei banho, troquei de roupa e eu e a Ana fomos para um compromisso que nós tínhamos. Quando o Pedro chegou, eu já estava dormindo. O Pedro disse que a Carol comunicou a mesma coisa que ele queria comunicar. Então, Deus quer falar com você. Só que como o vídeo mostrou, como que você e o outro ouvem a mesma mensagem e um muda e o outro não muda? Como que um escuta a mesma canção e é capaz de se quebrantar e o outro não? Como que um é capaz de pensar o seguinte: eu vou usar a instrumentalidade de tudo que Deus coloca nessa igreja a meu favor, para que eu seja uma nova pessoa, e o outro continua sendo a mesma pessoa, cometendo os mesmos erros, agindo da mesma maneira, respondendo à vida da mesma maneira, entendendo ainda que igreja é um lugar que você vai no domingo para ouvir uma mensagem que te faz sentir bem às vezes e sai. Tudo depende da sua atitude. Se você vai à academia e vai... Gente, eu nunca uso esse púlpito para mandar recado para ninguém, Deus é minha testemunha. Então eu vou fazer uma brincadeira aqui, porque de vez em quando também eu sou criticado por isso. Mas nós somos amigos, a gente convive. Quantos de vocês já falaram assim para mim: pastor, eu vou no gym, eu vou até olhar para cima, porque senão acerta a primeira que está aqui na minha frente. Eu vou na academia para comer. Quantos já falaram isso para mim aqui, ó? Quando eu falo assim, isso aí você vai? Ele falou assim, é para isso que eu malho. Então se é para isso que você malha, o cara mandou um recado para você. O Sequoia, ele quando ele sai do gym, ele leva o gym com ele. Então, porque eu sou cristão, não é que eu posso fazer isso porque eu tenho um perdão garantido. Porque eu sou cristão, essa verdade me leva a viver de uma outra maneira, independente do que eu penso com relação aos diferentes assuntos da vida. Vocês estão comigo ainda? Então vamos lá. Vamos ler Efésios capítulo 20, versículos de 20 a 27, o mesmo texto da semana passada. Prestem bem atenção. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Paulo está corrigindo a igreja em Éfeso sobre um comportamento aprendido deles. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Então, são vários ensinamentos. O primeiro, que vocês possam se despir do velho homem. Segundo, serem renovados no modo de pensar. Terceiro, a se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, aí está agora mostrando os desdobramentos desse reset. Paulo está falando sobre um reset. Quais são os desdobramentos? Cada um de vocês deve abandonar a mentira, ou seja, quem mentia, pare de mentir. Comece a falar a verdade ao seu próximo, porque somos todos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, porque tinha gente que ficava irado. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Não quer dizer que a gente não fique irado, porque tem coisa que não está no nosso controle. Mas nós podemos evitar as ações da nossa ira. Essas ações da nossa ira, debaixo do controle do Espírito Santo, pode impedir que, mesmo tendo sentido, tendo recebido algo que promove a ira em nós, que a gente não haja naquela ira. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Bom, irmãos, então nós precisamos perguntar uma coisa muito difícil. Se nós queremos dar um reset na nossa vida, e esse reset começa mudando a mim mesmo, e eu tenho uma difícil tarefa que é mudar a mim mesmo, eu preciso me perguntar por que eu continuo a fazer as mesmas coisas que eu fazia, embora eu frequente a mesma igreja de gente que está sendo transformada. Eu ouço as mesmas músicas de gente que está sendo transformada. Eu escuto o mesmo sermão de gente que está sendo transformada. Então, por quê? E aí eu vou entrar numa área diferente da psicologia um pouquinho, só para vocês poderem entender que os nossos comportamentos,
eles são justificados. Eles são justificados por pensamentos que dão significado aos nossos comportamentos. Deixa eu tentar te explicar uma coisa. Nós temos na mente um lugar, e aqui tem muitos psicólogos, então eu vou só fazer uma coisa en passant. Nós temos um lugar chamado prefrontal cortex, que é a parte do nosso cérebro que recebe as emoções. E esse prefrontal cortex é a última parte do nosso cérebro com relação ao que eu estou dizendo, que se desenvolve totalmente. Alguns colocam aos 20, 21 anos de idade. Então, o que isso significa? Significa que a primeira experiência, presta atenção nisso, que eu e você temos na vida, são com emoções. Nós vamos sendo bombardeados por emoções. Só que como nós não estamos desenvolvidos para trabalhar essas emoções da maneira correta, estas emoções geram sentimentos. E esses sentimentos vão se traduzir em ações ou em práticas na nossa vida. Por exemplo, se você, quando criança, foi abandonado, se você sofreu muitas emoções de violência, de agressão, de abandono, você cria, porque como uma psicóloga amiga minha, mas a Ana, me disse muitos anos atrás, ela disse assim para mim, pastor, essa mulher é um PhD em estudo comportamental, e ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci, quase 30 anos atrás, ela falou assim para mim, pastor, a criança é um excelente gravador, mas um péssimo reprodutor, porque ela vai absorvendo as emoções que ela não tem maturidade para lidar com elas. Essas emoções geram sentimentos, no caso da criança abandonada, sentimento de medo, sentimento de perda. Essa criança vai lidar com esses sentimentos com ações que justifiquem ou que a ajudem a vencer isso. Então, por exemplo, se é o medo da perda, ela pode ser avarento. Se é o medo da perda, ela pode se apegar a qualquer pessoa, inclusive ser abusada, mas ficar junto com alguém porque ela não quer ficar sozinha. Eu estou conseguindo comunicar com vocês? Não. O que eu estou dizendo, tentando dizer para vocês aqui, é que nós precisamos entender que as nossas reações na vida são validadas por alguns comportamentos que foram gerados por emoções erradas, não erradas, da vida, mas mal interpretadas, que viraram sentimentos, e esses sentimentos estão nos incentivando. Então, a primeira coisa que eu quero, ou que eu preciso fazer, para ter mudança verdadeira e permanente, porque eu não estou falando de um reset para 2025, eu estou falando de um reset for life, eu estou falando de um reset para a vida. Então, se eu quero realmente ter uma mudança permanente na minha vida, o meu primeiro passo, baseado nessas informações que eu dei para vocês, é encarar a verdade. Encarar a verdade. Que verdade? Em primeiro lugar, a verdade sobre mim mesmo. Encarar a verdade sobre mim mesmo. E esse encarar a verdade sobre mim mesmo é a coisa mais difícil. Gente, não tem jeito de eu ensinar isso para vocês hoje sem entrar em várias áreas da psicologia, porque é o comportamento humano. É a forma de nós entendermos. Por que é difícil? Porque nós temos mecanismos de autodefesa que já estão implementados em nós, durante a vida inteira. Então vamos supor, você, quando criança, sofreu algum tipo de abuso, você recebeu essas emoções, você processou os sentimentos errados. Esses sentimentos levaram você a ter uma atitude de autodefesa. Você cresce e você se torna uma pessoa agressiva. Só que quando alguém diz para você, você é agressivo. Você é agressivo. Você diz que não, porque na sua cabeça realmente você não é. Na sua cabeça você está tentando apenas o quê? Sobreviver. Porque você lutou a vida inteira baseado numa emoção que gerou um sentimento errado lá atrás. Então você está num mecanismo, e que o Daniel Goleman, para quem estuda um pouquinho aqui de psicologia, sabe, ele fala lá atrás sobre o fight and flight. A gente luta ou a gente foge. Então você fala assim, eu tenho que encarar isso aqui. Aliás, eu estou falando muita coisa de mim mesmo para você. Então você precisa encarar a verdade sobre você. Porque os nossos comportamentos são justificáveis. Você pode dizer, como é que eu encaro a verdade a respeito de mim mesmo, se eu mesmo minto para mim? Se eu mesmo me impeço de enxergar a verdade. Tem alguns mecanismos, eu vou tentar te ajudar. Primeira coisa, existe uma coisa chamada
amigos, pessoas. Existe uma coisa chamada comunidade. Existe uma coisa chamada família. Existe um espinho chamado marido ou mulher, que cutuca exatamente no lugar que fere. Por que que antes de você apenas ou firmar a sua vida na base, na interpretação que é sua, por que que você não se submete a alguém? E não é alguém singular, alguém plural. Peça pessoas que têm acesso à sua vida. Marido, mulher, filhos, quando eles também tiverem maturidade para fazer isso. Colegas de trabalho, gente que convive com você em outros estágios da sua vida, em outras situações. E diga o seguinte, fala para mim como meu amigo. Como é que eu sou? Como é que eu sou para lidar com problemas? Como é que eu reajo? O que você vê em mim? E quando a pessoa te falar, por favor, entenda que a boca de Deus está sendo usada para falar com você. Ah, mas você diz, pastor, muita gente erra a nosso respeito, não erra? Erra. Mas na multidão de conselheiros existe o quê? Sabedoria. Você conversou com 10, os 10 falaram para você, olha, você é duro demais. Chances são que você é duro. 1 ou 2 pode ter exagerado lá no julgamento? Concordo. Mas nós temos uma base. Então, encarar a verdade. Segundo, primeiro você encara a verdade a respeito dos outros. Segundo, a palavra de Deus. A palavra de Deus diz. O problema é que às vezes você não sabe a palavra, porque não lê a palavra, por alguma razão. Você acha que igreja substitui vida cristã individual, oração, leitura da Bíblia. Eu não sei por que razão, mas você não lê. E se você não lê, você não sabe. Terceiro, você procura lugares. De novo, eu vou tocar numa área da psicologia. Quando eu estudava, nós tivemos que lidar com codependência. Uma das matérias que mais me abençoou para entender o ser humano um pouquinho. Por exemplo, a gente tratava de uma mulher que havia sido espancada, abusada física, sexualmente, emocionalmente por um homem. Ela era levada para um shelter. No shelter ela era protegida, restaurada. Quando soltava aquela mulher, vocês acreditam que ela arrumava o próximo homem igualzinho o primeiro? Igualzinho o primeiro. Por quê? Porque essa mulher procurava, e aqui eu estou sendo muito simplório em falar isso, eu preciso ter muito cuidado porque essa mensagem vai ficar gravada para alguém não dizer que eu estou minimizando. Essa mulher, ela tem mecanismos que levam ela a procurar algo igual ao que ela já tinha. Porque ela não entendeu que não é certo uma mulher apanhar de um homem. Que está errado um homem gritar com uma mulher, ainda que não coloque a mão nela e abusá-la emocional, fisicamente, sexualmente. Então o que acontece no cristianismo? Você busca lugares que reforcem o padrão comportamental seu. E eu te explico. Olha o texto que está em Isaías capítulo 30, 10. Isso é Deus falando através do profeta para o povo de Israel. Vou ler a parte B do versículo 10. Eles dizem aos profetas, isso é o povo falando, escuta gente, sou eu e você. É o povo falando para o profeta, não nos revele o que é certo. Falem-nos de coisas agradáveis. Profetizem ilusões. Nos engane. Passe a mão sobre a nossa cabeça. Diga que está tudo certo desse jeito. Diga que enquanto eu manter aqueles gasofiláceos cheios de dinheiro, minha vida está correta. Diga que enquanto eu fizer alguma coisa para Deus, está tudo certo. Não está. Não está. O evangelho, it's not about money, não é a respeito de dinheiro. It's not about things we do. It's about the things that God does to us. O evangelho não é a respeito das coisas que nós fazemos para Deus, é a respeito do que Deus faz por nós, em nós, para nós e apesar de nós, queridos. Então você tem 2 mecanismos para mudar você. Pergunte, converse. Segundo, leia a Bíblia. Ouça o que Deus fala a respeito de atitudes que você
costumazmente faz. Pergunte a Deus a respeito das coisas que você dá valor. Se está certo. Se está certo isso. Porque senão esse reset não vai adiantar. Você está pensando num reset para o seu filho, para o seu marido, para a sua mulher, enquanto Deus está dizendo o seguinte: eu quero, me perdoem usar desse jeito, eu quero resetar a sua vida. Eu quero começar com você. Segundo ensinamento para nós nessa manhã: se você quer mudança permanente, primeiro você precisa encarar a verdade a seu respeito. Segundo, você precisa entender que mudança permanente requer comunidade e ensino. Vou repetir, mudança permanente requer comunidade e ensino. Eu vou dar um exemplo para vocês, antes de mencionar o texto que o Pedro usou aqui, que é da unidade do corpo. Veja, a maioria das pessoas, quando tem um problema a nível pessoal, relacional, conceitual, o que eles fazem? Se afastam. Se afastam. Então eu tenho um problema relacional na minha comunidade de fé. O que eu faço? Eu me afasto. Eu tenho um problema relacional no ministério que eu estava. O que eu faço? Eu me afasto. Eu tenho um problema relacional com a minha mulher. O que eu faço? Eu me afasto. E alguns se afastam muito, vão embora, inclusive. Homens e mulheres. Tenho um problema com os meus filhos. O que eu faço? Eu me afasto. Eu tenho um problema com um amigo que diz para mim, falou: olha, você não é quem você pensa que você é. Tudo certo, mas você pediu eu para te apontar algumas coisas. O que eu faço? Me afasto. Não existe, biblicamente, e eu poderia dizer para vocês que terapeuticamente não existe mudança permanente que não envolva comunidade e ensino. Comunidade, que a Bíblia diz que nós somos um corpo. Não existe cristão sozinho. Não gosto. Uma pessoa um dia falou para mim: pastor, você acabou de falar que você não usa o púlpito para falar isso. Não, isso é coisas que a gente compartilha. Uma pessoa disse assim para mim: pastor, eu não preciso de igreja. Falei: verdade, dependendo do conceito que você está dando. Se você disser que você precisa de igreja para salvação, a igreja que te salva, não precisa mesmo. Se você está dizendo que você precisa da igreja para qualquer coisa que diz respeito ao que só Jesus fez na cruz do Calvário, você está certo, você não precisa. Mas tirando isso, não tem nada que o cristianismo aponte que você não precisa da sua comunidade de fé. Seja ela grande ou pequena, não existe. Eu preciso aprender a perdoar. Eu vou perdoar sozinho? Eu sou muito bom, como é que eu me perdoo? Eu preciso estar junto de gente que eu piso no pé dele, que eu erro, que eu faço alguma coisa e que eu preciso ser desafiado com o pedir perdão. Eu preciso tolerar pessoas diferentes. Como é que eu faço isso? Em comunidade. Gente que é mal agradecida, que está cheio nas igrejas. Gente que cobra tudo. Gente que implica com tudo, que está cheio nas igrejas. Aqui somos nós, gente. Então, onde é que eu me torno uma pessoa com mudanças permanentes? Me isolando? Mentira de Satanás. Por isso que no versículo anterior que eu li, o povo pedia para o profeta. Por quê? O que o profeta estava dizendo? Está errado o modo de vida de vocês. Abre os olhos, está errado. Não é assim. E aí teve uma hora, e isso já se repetiu, vocês se lembram do profeta Jeremias, vocês se lembram lá na época do cativeiro, que alguém disse assim, o povo gritava assim: não tem ninguém que pode profetizar coisa boa para nós, não. Porque quais eram as profecias? Gente, o cativeiro não é só 10, 15 dias não, 70 anos. Fica aí quietinho na Babilônia, casa, cresce seus filhos aí, sabe, planta, constrói casa. Aí o povo não queria ouvir isso, estava dizendo: tem ninguém que pode profetizar coisa boa? Claro que sempre tem. Claro,
Subia um que falava assim, não, prosperidade, paz, vocês vão embora semana que vem. Aí Deus vai para o profeta Jeremias e diz assim, vai lá e diz para esse povo que esses profetas são mentirosos e que eles falam segundo a barriga, segundo o ventre deles. Não é a minha palavra. A minha palavra é, vocês ficarão na Babilônia porque foi eu que levei vocês para aí e no tempo certo, no meu tempo, eu vou levar vocês de volta. Então, se você quiser, você precisa de comunidade. E é por isso que eu insisto com pequenos grupos. Participe de um pequeno grupo. Vá para um lugar onde você conversa sobre Deus, sobre a fé. Não deixe a sua experiência passada, querido, se afastar. Não deixe os amigos que são boca de Satanás nesse momento para dizer para você, pequeno grupo não presta. Igreja não presta, pessoas, porque isso é a comunidade por quem Jesus morreu. Tem problema porque nós somos o problema. Então vamos jogar uma bomba aqui, acabar com todo mundo, começa novo. Começa com problema, porque vem gente. O ponto é esse é o milagre. É que Jesus quer pegar a gente que merecia uma bomba na cabeça deles para acabar com tudo e fazer com que essas pessoas, através do evangelho, se tornem pessoas tão diferentes que justifiquem a existência de uma comunidade. Estou conseguindo comunicar com vocês aí? É isso. Então levante-se em nome de Jesus, dá esse reset na sua vida. E ensino, eu falei de comunidade, ensino. Ensino quer dizer que o nosso caminhar, nós temos um livro, queridos, nós temos um manual, nós temos um coach, que não é o coach que foi ali, fez um curso de final de semana e agora acha que pode transformar a vida de todo mundo. Não é isso, nós temos a Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática. Se você não foi ensinado, como guardará, a pergunta não sou eu que faço, quem fez foi o salmista, como guardará o jovem ou o homem o seu caminho? Como guardará puro o seu caminho? O que é a resposta? Quem sabe? Do Salmo 119, versículo 105, ou os seguintes ali do versículo 105, como que é? Como é que guarda? Observando conforme os teus mandamentos. Ora, se eu não sei os mandamentos, e eu não estou falando do decálogo, não estou falando dos 10 mandamentos, eu estou falando, se eu não sei da vontade de Deus para a minha vida em todas as áreas, como que eu vou fazer? Você precisa aprender. Como é que você aprende? Prestando atenção em sermão, aplicando na sua vida, sendo parte de um pequeno grupo, lendo a palavra de Deus. E olha, eu vou te dar um exemplo. Todos nós precisamos aprender. Eu tenho um amigo que há mais ou menos 22 anos atrás, ele decidiu correr maratonas. Ele já corria muito, mas nunca tinha corrido uma maratona. Aí um dia, conversando com ele disse assim para mim, contratei um running coach. Contratei um coach de corrida. Eu até brinquei para ele, falei, rapaz, para que você precisa de um coach de corrida? Corrida é correr. Corre diferente? Um corre assim, o outro corre assim, não, corre, sai correndo, até você ter resistência. Forrest Gump style na vida aí, ó, até você ter resistência. Ele contratou um running coach. Ele falou para mim assim, Manuel, você não está entendendo. O cara me levou para outro nível. Falei, como? Ele falou assim, sabia que o jeito que o seu pé bate no chão na hora da corrida tem a ver com a sua capacidade de resistência, de evitar feridas e, obviamente, concluir a maratona? Falei, como assim? Ele falou, você tem que bater certa parte do pé no chão primeiro. Eu falei, rapaz, eu corro, eu não observo que parte do meu pé bate no chão. Eu falei, pois é, por isso que você precisa também de um running coach, então. Então, meu irmão, se você quiser mudança definitiva na sua vida, não vai acontecer você fugindo da comunhão, você fugindo de lugares que te desafiam. Aliás, eu poderia dizer para vocês que só acontece mudanças no lugar do desafio. E eu te dou um exemplo simples. Eu vou contar o exemplo de um pastor que se formou na mesma universidade que eu formei 3 anos antes de mim, que escreveu um material fantástico, que transformou milhares e milhares de vidas no mundo. Ele chegou do culto uma noite, a igreja dele tinha culto de manhã, de tarde e de noite, uma mega igreja em Nova York. Ele chegou em casa um dia, na noite, a esposa dele não tinha ido no culto, ou talvez tinha ido de manhã, não me lembro, e ela estava na cozinha, acho que estava preparando um sanduíche, alguma coisa, ela chegou e falou assim, meu bem, eu tenho 2 coisas para te contar. Aí ele falou assim, o que é?
Ela falou assim, primeira, a partir de hoje eu não sou mais membro da igreja que você é pastor. Vocês imaginam, o cara chega do culto, abençoado. Primeira coisa, eu não sou mais membro da igreja que você é pastor. Isso eu ouvi dele. E ela disse assim, e a segunda? A partir de hoje eu não sou mais sua mulher, eu quero o divórcio. A mulher do pastor? Você tampa seus ouvidos aí agora, na sério. Vocês imaginam uma coisa dessa? Aí ele disse para ela assim, eu não posso contar por causa do meu tempo, que já esgotou. Ele perguntou para ela o que era aquilo. Longa história curta. Aquela crise transformou o casamento, transformou a igreja, transformou os dois e nasceu um ministério que tem abençoado o mundo, chamado a Igreja Emocionalmente Saudável. The Emotionally Healthy Church. Esse ministério foi começado pelo Pete Scazzero. Nesta situação que eu estou dizendo para vocês, o que eu quero dizer para você? Quando você foge, as chances, quando você foge da crise, as chances de ter mudança permanente são zero. Estou chateado com a igreja, eu largo o que eu estou fazendo. Ótima, facílima maneira de resolver. Péssima como testemunho, péssima para a sua própria vida, péssima para o exemplo dos seus filhos que vão entender, meu pai e minha mãe é um quitter. Você pode até achar que não, mas eles vão dizer, quando a coisa ficar apertada, a porta dos fundos é a solução mais fácil, porque foi essa que meu pai e minha mãe tomaram. Péssima para o seu crescimento espiritual, péssima para as suas relações, péssima para o que Deus quer fazer a partir da sua vida. Então, não adianta. Você precisa encarar a verdade a respeito de você, você precisa de comunidade e de ensino. Ontem eu converso quase todos os dias. Uma pessoa me perguntou, pastor, como é que é o demographics da New Life? E se você é novo aqui, eu vou te falar isso. A New Life é a igreja que mais atrai gente ferida que eu já vi. Parece que Deus marcou, falou assim, é para você que eu vou mandar, Manel. E gente ferida faz o quê? Está cheio de espinhos. Mas louvado seja Deus, nós estamos aqui para essas pessoas. E se elas ficarem bem e forem embora, está tudo certo, cumprimos o nosso papel. Agora, se a porta do fundo for a mais fácil, todas as pessoas problemáticas... Ontem eu ouvi de um rapaz falar para mim, pastor, eu cheguei na New Life arrebentado, descrente de igreja. Terceira, se você quiser mudança permanente, tem uma coisa que é condição sine qua non, que é a condição essencial, não tem como ter sem ela. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida, queridos. Nós precisamos do Espírito Santo. Lembra do texto de Zacarias capítulo 4, versículo 6? Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. It's not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. É assim, queridos. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, nós precisamos ser gente quebrantada, gente que bota o joelho no chão, levanta o rosto para o céu e diz, Deus, tem misericórdia de mim, derrama o teu Espírito na minha vida. Não é Espírito Santo para pular, não. Se ele fizer você pular, ótimo. Depende. Mas se fizer você pular, tá bom. Se fizer você gritar, tá bom. Se fizer você voar, tá tudo certo, é ele. Mas nós precisamos do Espírito Santo para mudar a gente. Nós precisamos do Espírito Santo para quebrantar. Naquele momento você está sozinho com ele, dentro do seu carro, no seu quarto, fechado no seu escritório, andando, que você está falando, Deus, eu aqui. Você tem que clamar, Espírito Santo de Deus, venha sobre a minha vida. Venha sobre a minha vida, me transforma. Para que eu possa resplandecer a tua glória e para que eu possa ser curado e curar a outros. Para que esse reset da minha vida seja permanente. Homens que lidam com pornografia, quebra o computador, joga fora o telefone celular e só dá gasto. Só dá gasto. Você precisa primeiro encarar a verdade sobre você. Eu sou um cara que eu tenho inclinações, a minha sexualidade nessa área tem desvios. Tem não. É igual
Você já viu o cachaceiro entender que ele está bêbado? Não, você já viu um? Eu não vi, o cara está trôpego. E ele fala, não estou bêbado não. Você já viu gente que bebe, que não pode beber, que você fala, rapaz, não bebe. Não, eu sei a hora de parar. Alguém sabe a hora de parar? Eu não encontrei essa pessoa ainda, que sabe a hora de parar. Ah, pastor, eu conheço gente que bebe uma taça de vinho e para. Não, nós não estamos falando desse. Nós estamos falando do cara que bebe e que você fala para ele, rapaz, para. Não, eu sei a hora de parar. Então deixa eu te dizer o seguinte, não tem problema, chega na frente do espelho, olha para você e diz o seguinte, você tem, eu, olhando, tem um problema, um desvio da sexualidade. Eu tenho um desvio de como eu encaro prazer. Eu tenho um desvio porque eu estou viciado em uma droga. Sabe, peça ajuda, vá para a comunidade, vá para o ensino da palavra, mas sabe quem liberta, meus irmãos? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vem com a sua mão poderosa e quebra cadeias, e rebenta elos, e abre portas, e coloca a gente em liberdade. E a nossa arma para isso chama-se oração. Dobre os seus joelhos, busque a Deus, clame ao Senhor. Fica diante dele nu, completamente nu. Tampa essa nudez carnal, nu da roupa que te impede de ser visto e de ver como você é, porque você acha que essa roupa da outra, que protege a outra nudez, está te escondendo de Deus e Ele te vê nu. Só que você precisa se desnudar na presença dEle para dizer, Senhor, this is who I am, é isso aqui que eu sou essa pessoa. Venha e faça algo diferente na minha vida. Aí, você pode ter certeza, se você reset uma área da sua vida, isso aí vai ficar. Isso aí vai ficar. Só que ela não vai ficar só naquele momento, ela vai passar, ela vai abençoar, ela vai vir sobre pessoas. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para eu poder orar com vocês? Hoje nós tivemos tanta coisa no culto, eu queria que a gente tivesse um momento de oração, nós não temos tempo agora nesse primeiro culto para isso, mas eu queria tanto, feche os seus olhos, pelo menos assim, rapidinho. Lembra do pastor conversando com o Sequoia no vídeo? Eu escutei o mesmo sermão, eu ouvi as mesmas ilustrações, eu ouvi o mesmo texto bíblico. Estende sua mão, diz para Deus, Senhor, o que isso vai fazer comigo? Senhor Jesus, é aqui que o Teu Espírito precisa entrar, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, a nossa luta é contra principados, potestades, contra forças espirituais do mal, que atuam nas regiões celestiais, mas cujo objetivo é nos destruir. É aqui que nós precisamos do Teu Santo Espírito, Pai. Nós precisamos do Espírito do Senhor contra nós mesmos, porque nós vamos levantar barreiras, nós vamos criar desculpas, nós vamos apresentar razões, justificativas, e o Teu Espírito precisa vir falar com cada um de nós. Nada disso justifica. É Ele que precisa desconstruir, é Ele que precisa desmoronar, é Ele que precisa tirar, é Ele que precisa quebrar, e é Ele que precisa reconstruir, Senhor. Em nome de Jesus, nossas mãos levantadas, clamando ao Senhor um derramar do Teu Espírito, e o desejo do nosso coração de ser reconstruído, Senhor. Reconstruídos, na área que só o Senhor sabe, do jeito que só o Senhor sabe, naquilo que só o Senhor sabe. Pai querido, o nosso tempo é tão pequeno para a gente ficar aqui agora clamando ao Senhor, mas o Senhor não precisa de tempo para fazer aquilo que o Senhor quer fazer, porque um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu só preciso de um coração disponível. Eu quero te perguntar agora, meu irmão, com seus olhos fechados, adorando a Deus, abre o seu coração e diga, Pai, sou eu. Grita para o Senhor, sou eu. Olha para mim, look at me, olha para mim, Senhor. Sou eu, faz isso. Não me deixa usar a fé para justificar o que eu quero fazer, Senhor. Não me deixa usar a fé para isso, mas a minha fé precisa justificar um modelo de vida que corresponda com a vontade do Senhor. Na minha vida pessoal, na minha vida comunitária, na minha vida profissional e na minha vida espiritual.
Pai, eu levanto as minhas mãos e eu abençoo os meus irmãos e irmãs, eu abençoo a nossa comunidade de fé, eu abençoo a nossa igreja, a bênção que é do Senhor. Irmão querido, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde, irmão e irmã, as nossas vidas nele, até o dia em que nós estaremos juntos na eternidade. Você diz amém? Louvado seja o nome do Senhor.